Inclusive, ela falou de comédia, eu já produzi um show de show num bar, que era de teatro, com ela e com o Tisque Reis, que é uma comédia muito boa, por sinal. Aí eu queria fazer de Nossa. novo quando tiver oportunidade, então, tipo, é legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, tipo, sobre essa peça que a gente fez no bar, porque é diferente. Sim. Como que é o sentimento de fazer uma peça fora do teatro? Que é uma coisa totalmente diferente do que vocês estão acostumados, né? Então, e nessa época, eu tinha voltado há pouco tempo pro teatro, então não tava, né, azeitada assim. E aí o Tisque veio com a proposta, com a ideia que você deu de apresentar no bar, e eu falei, fudeu, não sei fazer nada. E aí, pra ajudar, eu não sei se você lembra no dia que disparou o alarme, Uhum. no meio da peça, a gente lá apresentando no bar, todo mundo assistindo e tal. E a história da peça é um homem que morre e ele encontra com Deus num bar. Então, eles vão ter todas essas conversas da vida dele dentro do bar. E aí, o legal é que a gente assumiu isso, o ambiente estava ali dentro. A hora que disparou o alarme, não deu pra gente continuar falando, porque o alarme estava muito mais alto. E aí baixou o alarme, e aí eu soltei, então toda vez que chega alguém ruim aqui, acontece isso. A turma miou de rir. Foi muito divertido. Sim, sim. Eu achei bem diferente que, tipo assim, eu, Flavinho, por exemplo, que faz comédia, a gente tá acostumado a fazer no bar. E ter esses problemas. É. Nossa senhora. E eles tiveram problemas, isso é engraçado. E é uma peça de teatro, que é totalmente diferente. Sim. Então, você acha, tipo, que dá pra jogar mais peças de teatro no bar, mesmo tendo tudo isso e vocês conseguirem desenvolver mais coisa desse tipo? Dá, com certeza. Porque uma das técnicas muito importantes para o teatro é o improviso. Porque o teatro é ao vivo, né? Por mais que seja um ambiente mais controlado do que é um stand-up, por exemplo, tudo também pode acontecer. Especialmente na galera de teatro de rua. Às vezes você tá num teatro de rua e vai entrar um cachorro no meio da peça. E você não pode ignorar que aquele cachorro tá ali, entendeu? Então o improviso faz muito parte. E eu acho que até seria muito legal se tivesse mais teatro fora do teatro. Uhum. Porque, às vezes, o brasileiro ele é meio desconectado da cultura, né? A gente não é ensinado a gostar dessas coisas. Uhum. Então, você chega para um moleque de 15 anos e fala, viu, vamos no teatro, ele vai dormir no caminho do carro. Ele não vai querer ir. E, de repente, se isso aí tiver numa sala de game, tiver num bar, tiver numa praça, pode ser que a pessoa se interesse. E aí democratiza mais, né? Porque o teatro em si é meio um espaço mais elitista. É difícil você ter esse desejo de, eu vou ao teatro. Já parece uma coisa meio, né, mais snob ou algo assim. E não é verdade. Tem muito teatro barato pra caramba, que sai de graça ou bastante acessível. Mas se o teatro for para os outros espaços, eu acho que ajuda que as pessoas dos outros espaços vão pro teatro. Então, acho que é uma troca que ia ser fantástica. Uhum. E pros atores, né? Porque tá ali, você se vira como der. Sim. Seria uma experiência meio diferente tanto para os atores quanto para quem tá vendo, né? Pra plateia, né? Porque, A pô, plateia não vê isso. ela né? ia ver em um lugar diferente, os atores também iam ter essa percepção de, pô, como ela disse, né? Ela tá na rua e acontece alguma coisa e, pô, é só B.O., cara, e a gente sabe dessa... É. Nossa Senhora. Eu acho que o ator devia ter mais essa experiência que nem a gente fez no bar de levar pro ambiente que nem o stand-up leva, que é pro ambiente que tem algumas coisas no meio que podem te atrapalhar. Uhum. Porque às vezes, tipo, no teatro é mais difícil ter um suco batendo, por exemplo. Não existe no Sim. teatro. O Então, cara quebrar a cadeira e cair no meio do isso, bar. É difícil isso daí dificilmente. acontecer. Difícil. Então, isso seria interessante. Eu não sei se você concorda com a gente nessa parte, mas eu acho que seria muito interessante. Que nem essa peça é muito boa, cabe no bar, não precisa de muita coisa, que a turma acha que teatro precisa de luzes e pirofagia. Tem realmente Não. algumas peças que demandam uma equipe grande, cenário grande pra caramba, né? Mas algumas peças que não precisem, né? Pô, seria legal fazer essa experiência. Seria. Mas E vira até o desafio na hora de montar a peça, né? Você sim, já montar já ela montar pensando nisso. em como que você vai impressionar o público sem usar esses artifícios, tipo luz, música e tal. Porque nessa era um dueto. E se você pensar, talvez no teatro ela ficasse até meio monótona. Porque é Uhum. duas pessoas conversando uma com a outra o tempo todo.
Como é no bar, a gente andou entre as mesas, roubamos batatinha da mesa da galera, tinha algumas marcações, mas algo muito mais solto. E aí trouxe um dinamismo pra essa peça que eu acho que ela até não funcionaria dentro de um espaço de teatro. A gente ia ter que criar muito mais pra manter o interesse da galera, né? Porque não ia ficar muito interessante uma pessoa sentada aqui, outra sentada aqui, e as duas Só conversando o tempo conversando. todo. É. Faz sentido mesmo. Fica mais monótono, né? Teatro tem muita coisa. Eu fiz um ano e meio, acho que, de teatro também, até com o Mário, né? Que é tipo. Ele é É o o pai pro- do teatro o de pai- todo mundo, né? Pai de Sorocaba no teatro aqui. Sim. Tipo, todo mundo que fez teatro aqui, alguém já passou pelo Mário, né? Uma coisa que eu queria te perguntar em relação a essa questão, né, de teatro, montagem de peça, que nem você falou. Você escreve muita coisa pra montagem de peça? Então, eu comecei a me aventurar nisso agora. Quando eu me formei lá há 700 mil anos em publicidade, eu precisei escolher para que caminho eu ia. Eu era péssima editando, eu não queria ser atendimento. Falei, o que me sobra? Desemprego ou redação? Aí eu falei, beleza, eu já gostava muito de escrever. É um hobby que eu tenho desde que eu aprendi a rabiscar. E eu falei, cara, eu vou pra redação. E aí, por fim, quando eu voltei pro teatro, eu tava escrevendo só profissionalmente. Só não, né? Escrevendo pra um caralho, mas nenhum assunto assim que eu tivesse Que você gostasse, por refletindo. exemplo. Isso, Eu exato. faço isso também, eu sou redator. Você Então, parou pra falar que isso aqui eu quero escrever, é meu. exato. Aí eu escrevi e por fim não montei. Ficou lá um textinho de gaveta. E aí faz algum tempo o grupo que eu faço parte, que é a Tríade, o fundador do grupo me convidou pra escrever uma peça. Aí eu falei que não queria. Aí ele insistiu. Aí eu escrevi. E foi um processo que foi muito legal. A gente terminou a temporada agora, nesse último final de semana. Foram 5 semanas e todas as sessões lotadas, assim. E a galera curtiu pra caramba a peça, então eu falei, que diferente, que legal. E uma coisa que eu tenho dúvida na questão da escrita pra peça, por exemplo. A gente que faz stand-up, que faz comédia, a gente escreve pra gente. É a gente que vai subir lá e a gente que vai fazer. Uhum. Pra peça você tem que escrever pensando que vai ter outra pessoa fazendo. Isso influencia muito na hora de escrever? Influencia. Influencia. E quando você atua é pior. Porque aí você tem que escrever pensando que não é você, não é do seu jeito. E não vai ser do seu jeito. Então, a pior e melhor coisa foi ter escrito o texto, ter atuado na peça, porque aí a Giovanna atriz criou um negócio totalmente diferente do que a Giovanna autora tinha criado, e ver as outras pessoas construindo em cima do texto e, tipo, não influenciar no processo delas. Aham. Porque aí fica muito diferente, né? Muito diferente. Cada pessoa que lê um texto, ela lê com um contexto totalmente diferente, com a vivência dela, com a base dela, com a estrutura dela. E aí é um exercício de desapego e de criatividade. Porque aquela pessoa vai imaginar coisas no seu texto que você não imaginou. E aí ou você aceita e abraça, ou você vai ficar emburrado no canto. Sim. Até porque você escreve, mesmo que você escreva pra você, o seu personagem, amanhã pode ser que não seja Não você que tá seja. fazendo. Exatamente. Né? É isso que eu acho bem interessante do teatro. Sim. Pô, e você falou. Qual era o nome da peça que você tava agora? Em cartaz? Desconstruindo a Amélia. E tava. Foi aqui mesmo. Em Foi Sorocaba? aqui Não, mesmo. onde que tava? A gente tava Cartaz. ali na Cia Clássica do Mário. Ah, O grupo não. alugou o espaço, porque teatro também é caro. Nossa. Sim. E o Mário E é faz um uma puta trabalhão burocracia de pra pegar aqui em pai. Sorocaba na teatro, é uma Puta, pra burocracia. caramba, pra caramba. Que é bem difícil. E essa ali o parte. Mário, ele faz um processo meio colaborativo, né? Tipo, ele não cobra pra você apresentar, meia a bilheteria. Ele faz um punhado de coisa Sim. legal só pra incentivar a galera. Então a gente conseguiu apresentar ali e foi massa pra caramba. Pô, que legal. Inclusive, quem puder assistir peças na CIA lá do Mário, vai lá ver, tipo, procura saber. Porque o teatro, eu acho que, pelo menos aqui na região, eu não sei se vocês vão concordar comigo, Flavinha, a Giovana, tipo, meio que desvalorizado. A galera não vai ver, é um sofrimento pra fazer o negócio encher. Então, tipo, a galera que é da comédia, por exemplo, vá ver uma peça de drama ou uma peça de comédia também. Tipo, tem uma peça muito boa do Mário que é Sob Azul do Céu, Boa demais. que é muito boa, é incrível. E, cara, tipo, é barato, é um negócio que você vai, você curte, você não vê o tempo passar.
Então, tipo, eu, como recomendação, falo, vai procurar um pouco disso daí que vale a pena. E vira repertório, né? Porque, tipo, às vezes. E a galera do teatro ir assistir também a turma do stand-up, da comédia. Sim. Porque tudo que você vê, você pode usar, transformar, criar em cima. Então é muito, muito, muito bom. E às vezes a turma. Eu não sei se a galera da comédia é assim, mas entre a galera do teatro, às vezes cria umas rixazinhas bestas entre os grupos, sabe? Tipo, ai, fulano não foi assistir o que eu fiz, então eu não vou assistir o que ele fez. E aí, tipo, acaba que são só essas pessoas aqui que gostam de teatro. Se a turma não se apreciar, ninguém vai. A arte entendeu? mesmo que acaba saindo perdendo, né, no caso. Exatamente, exatamente. E aí, às vezes, é a chance de você conhecer alguém, encontrar alguém diferente, descobrir outros métodos de outros grupos, sabe? E aí expande muito mais o horizonte do que ficar com essas bobagens, assim, de rixa. É que foi daí que, por exemplo, saiu a ideia de fazer o show, o teatro no bar. Uhum. Que foi, eu fazia teatro, daí depois comecei a ver algumas coisas e unificou a ideia com o Tis, que tipo, cara, eu acho que vale a pena todo mundo correr pro mesmo lado, né? Sim. Pra fazer virar, que é difícil. Não, e se você for ver, tem grupo de teatro pra caramba aqui na cidade, pra caramba. Tem vários, assim, eu conheço uns 6, 7 só daqui que é a galera mais próxima, mas tem, sei lá, bem uns 30 grupos. Então, se a turma passar a se conhecer mais, é ainda mais fácil ter audiência pra todo mundo. E você acha que